ninguém. Ele é único. Ele é um ser, aleluia, maravilhoso, especial, tremendo. Nós não temos palavra de expressão para lhe expressar quem é Deus. Mas eu posso dizer em minha pequenez que o Senhor, Ele é maravilhoso. Que o Senhor é terrível, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é poderoso. Ele é grandíssimo. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, meu querido, minha querida. Reconheça isso, reconhecemos. Que possamos reconhecermos que o Senhor, Ele é merecedor de todas glorificação. Nós não merecemos nada, nem a ira de Deus merecemos, nem que Deus tenha ira contra nós. Nós não merecemos esta ira, de que nós somos dignos de nada. Nós não somos dignos de nada. Mas quantas pessoas aí se acham que pode, que faz tantas coisas, mas vem apenas o vento e nos derruba e perdemos as esperanças. Mas que o Senhor tenha de misericórdia de nós, que nos ajude neste dia. Mas eu gostaria de estarmos aproveitando esta oportunidade para convidarmos aos queridos irmãos para estarmos meditando na sua palavra, porque este é o momento da reflexão da palavra de Deus. Queremos meditarmos com a igreja do Senhor este texto bíblico, quando Paulo, descrevendo a carta a Colosso, a igreja de Colosso, que se encontra no capítulo 4, versículo 2 diante, que diz: e perseverava em oração, velando nele com ação de graça, orando também juntamente por nós, que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falamos do ministério de Cristo, pela qual também estou preso, para que manifeste como me convenha falar, ainda que com sabedoria, para com que estão de fora reunidos no templo, mas vossas palavras seja sempre agradável e temperada com sal, que sabemos que como vós convém a responder a cada um. Amém. Meus queridos, amados irmãos, louvamos a Deus por este contexto bíblico, quando Paulo, descrevendo a carta à igreja de Colosso de uma maneira tão especial, quando ele nos traz para nós algo importante, que preservamos a oração. Paulo, ele exorta os irmãos, trazendo a motivação para que a igreja de Colosso pudesse vivermos a sua vida de oração. Porque uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a presença de Deus, é uma igreja que não há manifestação do poder de Deus. Uma igreja que não é edificada na oração, na palavra, no louvor e no jejum, é uma igreja desmotivada, é uma igreja que não tem esperança. Mas Paulo, como um zeloso, cuidadoso a respeito da lei de Deus, da palavra do Senhor, possamos observarmos que Paulo, ele sempre exaltou ou instruiu as igrejas, preparando aos líderes, aqueles que eram subornados a ele, preparando-os aos obreiros novos para a sua responsabilidade de tentarmos
verdadeiramente vivenciarmos um verdadeiro evangelho, uma essência pela palavra de Deus, pelo bom costume, pelo bom caráter, no evangelho que Paulo pregoava. É por isso que Paulo descreve em uma das suas cartas, dizendo: seja exemplo como eu fui exemplo de Cristo. Não era apenas exemplo pelo seu jeito de andar, apenas pelo seu jeito de vestir. Muitas pessoas possam pensarmos a este caráter, a esta circunstância, quando Paulo ele traz esta consciência aos queridos irmãos e a nós também que lemos as Escrituras, que aprendemos cada vez mais com o que Paulo nos ensina dentro das suas epístolas, escritas as 13 cartas que Paulo descrevendo e trazendo ensinamento para as nossas vidas nos dias que estamos vivenciados. Paulo não estava apenas influenciando as pessoas para vestir como ele vestia, porque observamos a simplicidade que Paulo ele não se vestia de uma maneira para impressionar as pessoas, mas Paulo ele vestia da maneira mais simples. Quando possamos observarmos aqueles que antes de Cristo, como nós observamos João Batista, as suas roupas, Elias, a sua roupa como era, não era roupa de chamarmos atenção, mas por causa da humanidade, por causa das influências que as mídias influenciamos a igreja e o mundo também, em uma das suas modas, em uma das suas modernidade, e possamos observarmos que isto tem sido assistido pela igreja e acompanhado principalmente pelas nossas queridas irmãs, o jeito de vestir, o jeito de se trajar em esta modernidade que surge cada ano. E nós observamos, isso tem trazido muitas vezes dificuldade sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. Mas quando Paulo, ele descrevendo esta carta, ele não apenas disse por ser exemplo por causa de sua veste, não, mas pelo seu caráter, pelo seu zelo a respeito da palavra de Deus, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele aprendeu de Cristo, aquilo que ele foi instruído a zelar pelo bom costume, como nós possamos observarmos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42, que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, mas todos perseveravam. Era esta que Paulo estava relatando, a doutrina, uma boa doutrina, que ele trazia verdadeiramente aquilo que edificava a sua vida, aquilo que os discípulos anunciaram a respeito da essência do temor a Deus, da obediência à palavra do Senhor contra o pecado, contra as consequências que o mundo tenta influenciar a igreja do Senhor. E isto cada vez mais está ficando de uma situação difícil, principalmente para os nossos líderes, por aqueles que são chamados por Deus para instruir. Está difícil de trazermos verdadeiramente uma palavra para nos orientarmos os nossos comportamentos, para orientarmos o nosso jeito de sermos e de se vestir. Mas Paulo, ele, em meio a essas dificuldades, mas ele trouxe, apesar daquela época não termos o que nós temos hoje, a influência da mídia, a influência das leis,
Porque se muitas vezes alguém falarmos a respeito de alguma coisa, as pessoas usam muitas vezes as leis para processar, para muitas vezes trazermos dificuldade na educação espiritual de um crente. Mas por isso que Paulo, ele enfrentando também essa dificuldade, porque os irmãos queríamos trazermos uma indiferença em uma situação caótica diante desta circunstância. Mas Paulo, ele sempre preparou aos líderes, sempre preparou a igreja do Senhor, como nós possamos observarmos a exortação à igreja de Colosso, por a sua frieza de não podermos orar, de não podermos vivermos uma vida de oração. Quando se fala em oração, é difícil para muitas pessoas, porque não é fácil orar. Mas orar, como todos já sabemos, é dialogarmos com Deus, é conversarmos com o Pai, é termos uma intimidade. Como muitas vezes a gente conversa com nossos parentes, conversamos com alguém que estamos conosco, as nossas dificuldades, as nossas limitações, o que nós estamos passando, e conversamos com aquelas pessoas. Assim é a oração. Nós estamos conversando, não é com qualquer pessoa, não é com o nosso parente, mas estamos conversando é com o nosso Pai, dialogando. Mas possamos observarmos que a oração está ficando escassa. As pessoas querem mais manifestação de Deus, que Deus faça, que Deus cura, que Deus batiza, que Deus faça tantas maravilhas, mas perderam verdadeiramente esta impulsações, esse desejo, este propósito de vivermos uma vida de oração. Hoje possamos observarmos, por causa da modernidade, as situações estão mudando, as pessoas têm facilidade de termos seu alimento em casa, de termos as suas condições, de poder buscar aquilo que ele precisa. Mas possamos observarmos que na época de Paulo havia muita dificuldade. A única receita, recomendação de Paulo era apenas orar. É por isso que Paulo exalta os irmãos dizendo: e perseverava em oração, velando nele com ação de graça. Paulo estava a despertar, porque sabia que não havia mais a influência do Espírito Santo de Deus, não havia mais a manifestação, o operar de Deus naquela igreja de Colosso. Estava passando uma frieza, estava passando uma situação caótica dentro destas limitações, porque possamos observarmos quando a igreja não ora, ela é facilidade de perder o alvo, ela é influenciado com muitas vezes com pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que muitas vezes não têm a responsabilidade, aquele propósito de verdadeiramente servirmos a Deus com sinceridade. Muitos servem a Deus apenas pelo nome, muitos servem a Deus apenas para ganharmos muitas vezes condições financeiras. Quantas pessoas nesse século hoje aceitam Jesus para mudarmos muitas vezes um relacionamento com a esposa, que estão passando dificuldade, estão passando uma crise dentro do casamento, mas aonde há uma solução, aonde há um refúgio diante desta circunstância, é na casa do Senhor, é onde vai trazer paz. Mas Deus, ele não se engana com estas coisas, ele faz porque é misericordioso, ele não faz porque simplesmente mas ele faz porque é misericordioso. Ele acalma a tempestade dentro do lar. Ele muitas vezes renova
esse casamento que está em crise, estão passando por necessidade. Às vezes é um filho que se encontra nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, e muitas vezes as pessoas procuram Deus para esta necessidade. Ou como muitas vezes as pessoas estão nos hospital, na UTI, perto de morrer. Aonde se encontra refúgio? Aonde vão encontrar verdadeiramente uma palavra, uma ação de Deus na vida destas situações? É esta circunstância que as pessoas apenas estão buscando a Deus, não para mudar verdadeiramente, para servir a Cristo, entregar totalmente o seu ser, a sua vida, colocar a sua vida, ainda que seja para ser morto, ser crucificado, ser perseguido. Este é o verdadeiro Evangelho. Quando possamos observarmos os missionários que são enviados para outro país, para outra cultura, possamos observarmos a risco. Há momento que ele pode ir, mas não vai voltar. Só apenas o nome ou o caixão daquela pessoa. Mas aquela pessoa será honrada por Deus, porque foi ali, aleluia, para levar o amor de Deus, para levarmos a palavra do Senhor para aquelas vidas. Este é o Evangelho que Paulo pregou. Ser missionário não é apenas viajarmos para um país, conhecer, dizer que Jesus é bom e depois voltar. Missionário não é turista, não é apenas ir lá para conhecer a cultura, conhecer a linguagem, conhecer as vestes, a moda, não. Mas ser missionário é saber da responsabilidade, que pode ir, mas também não pode voltar. Quantas pessoas têm o desejo de ser missionário, mas só querem ir para os Estados Unidos, só querem ir muitas vezes para lugares que não tem esta perseguições para ser morto. Quem é que quer ir para a Índia? Quem é que quer ir para a Indonésia? Quem é que quer ir para a África? Porque sabe, se for para a África, se for para esses países que estão em guerra, para a China, não vão saber que vai morrer. Mas Paulo, ele chama a atenção dos irmãos, o compromisso, a responsabilidade para vermos a atuação do Espírito Santo de Deus. Quantos hoje, quando nós falamos que vai termos um círculo de oração pela manhã, as irmãs convidam as nossas dirigentes de círculo de oração, vamos orar, vamos buscarmos o Senhor. Possamos contarmos a dedo, possamos ver quantas pessoas, será que todo mundo está trabalhando? Será que todo mundo tem a sua responsabilidade com criança, com almoço? Mas se muitas vezes temos essa responsabilidade, mas uma boa pessoa que tem prudência de Deus, ela tem a sua responsabilidade. Hoje eu vou me consagrar, hoje eu vou buscar a presença de Deus, hoje eu vou descer o vale. Mas muitas vezes, quando há festa, aquelas pessoas, aquela multidão e multidão para ver quem vai pregar, para ver quem vai cantar, para ver se vai ter alguma refeição para se alimentar. Mas quando se fala, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar as nossas vidas, mas há uma renúncia. Há uma renúncia a respeito da oração. Paulo não estava convidando os irmãos para ir para uma festa. Paulo não estava convidando os irmãos para fazer uma viagem missionária, não. Paulo estava convidando a igreja de Colosso para voltar à oração, para voltar, dar seus cultos de ação de graça, agradecimento a Deus, ainda que Deus não tenha feito nada, ainda que Deus não tenha realizado na vida desses irmãos, mas Paulo estava convidando para ter a ação de graça
aleluia, festejar, se alegrar, cantar, aleluia, ouvir a palavra, a mensagem verdadeira, mensagem bíblica. Mas a responsabilidade, há situações, quando muitas vezes, quando possamos observar no capítulo 3, ora também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pela qual também estou preso. Paulo, ele trouxe para nós uma reflexão como o brilho da casa do Senhor, que apenas não chegamos lá para simplesmente falarmos, pregarmos a palavra de Deus, ensinar, mas Paulo trouxe a responsabilidade, porque não é o conhecimento, não é apenas um anel no dedo, um diploma na parede, que isso vai falar de Deus, ou tantos livros também para termos a visibilidade de podermos explanarmos versículos bíblicos. Não, Paulo trouxe a responsabilidade também para a gente orar, para que o Senhor abra a porta da unção, a porta da manifestação de Deus, porque quem opera é Deus. Não é o vosso conhecimento, não é o vosso diploma, não é o vosso anel no dedo, nem as nossas bibliotecas que esteja cheia de tantos livros, seja reformado, pentecostal, apolitanos. Não é isso não, mas que Deus, Paulo trouxe estas exortações, para que possamos verdadeiramente termos a atuação do Espírito Santo de Deus, porque a honra, a glória é de Deus. Não é nós que fazemos, que curamos pessoas, que batizamos pessoas, que mudamos a história de pessoas, que entramos dentro do coração. Não é nós que fazemos isso. Não é você que prega a palavra de Deus, não é você que canta, mas é Deus. Mas precisamos orarmos para que as misericórdias de Deus estejam estendidas na hora que a gente pronunciarmos o nome de Deus Todo-Poderoso, para que possamos termos esta responsabilidade diante desta palavra inefável, desta palavra gloriosa. É uma palavra que conforta os nossos corações aflitos, que nos dá força na hora das dificuldade, quando nós somos muitas vezes desmotivados por alguém que fala que a gente não vai sermos vitorioso, que fala que muitas vezes a gente não vamos conseguir, que muitas vezes machuca os nossos corações, tira de nós as forças, tira de nós muitas vezes a nossa esperança. Mas quando nós começamos a ouvirmos alguém que está pronunciando através da unção, direcionado por Deus, aleluia, ela nos alegra. Mas quando muitas vezes alguém que está pregando apenas pela psicologia, para emocionar as pessoas, para ilubriar as pessoas, apenas para trazermos glória para o seu nome, louvor para o seu nome, trazendo muitas vezes heresia para dentro das nossas igrejas, trazendo coisas que não estão dentro da palavra do Senhor, apenas para emocionar o cristão, porque sabemos que todos nós estamos passando por dificuldade. Se nós perguntarmos agora, quem que não está passando por dificuldade? Quem é que não está passando por um momento de aflições? Quem é que não está passando por um momento difícil nesta vida? Todos nós. Até uma criança recém-nascida, ela já começa a passar pelo processo. Ela já começa a passar pela sua vida, pela luta de sobreviver. Porque sabemos quantas crianças que nascem, o pai abraça, a mãe abraça, e de repente Deus toma para si, Deus resolve levar. Quantas crianças muitas vezes completam ano e Deus permite que
a vida daquela pessoa seja limitada. A partir que nós viemos a este mundo, lutamos, passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis. Não tem um cristão, não tem ninguém neste mundo que não está passando por dificuldade. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, mas Paulo nos alerta, Paulo nos ensina que possamos perseverarmos na oração, voltando com ação de graça, orando também juntamente por nós, que a igreja do Senhor ore por nós, que todos, queridos irmãos, ore pelo pregador, ore por aqueles que estão a ministrar a palavra de Deus, ore por aqueles que estão nessa responsabilidade, para que não seja ele, ainda que esta pessoa ou nós, quem seja, esteja querendo apenas aproveitar um momento que a graça de Deus está sendo derramada, mas que haja reconhecimento. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que traz para nós. Nós possamos observarmos, e Paulo traz um alerta diante destas situações. Paulo escreve nas suas condições, aonde que Paulo estava. Paulo estava em casa quando escreveu esta carta. Paulo estava deitado numa rede. Paulo estava em seu cômodo. Não. Paulo ele fala aqui para que manifeste como convém falar, ainda que com sabedoria, para que com que estão de fora reunidos. Mas Paulo ele estava preso. Paulo não estava verdadeiramente livre, estava na prisão, numa masmorra, estava ali numa situação caótica de sua vida, mas Paulo ele direcionado por Deus, porque Deus orientava Paulo, Deus mostrava o termômetro espiritual das igrejas. Possamos observarmos, se formos relatarmos, não vai dar tempo de a gente terminarmos este momento de reflexão da palavra de Deus. Talvez o celular possa se descarregar, mas possamos trazermos apenas uma pequena alimentação da palavra de Deus. Possamos observarmos Efésios, Coríntios e a igreja de Roma. Possamos observarmos muitas igrejas que passaram por dificuldade, principalmente em Efésios, que estava sendo perseguida de uma maneira tal. Mas Paulo usa ilustrações para aqueles irmãos, dizendo aos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que aqueles irmãos não viessem também desistir de lutar. Aquela igreja, ela tinha manifestação de Deus, era mais perseguida, era mais diante da situação caótica que aquela igreja estava passando, porque havia verdadeiramente a atuação de Deus, a manifestação de Deus, sabendo que quando o crente ele se dedica na vontade de Deus, ele é mais perseguido. As pessoas querem tomar seu lugar, querem derrubar, querem machucar, mas porque se a gente verdadeiramente não temos a consciência que Deus também ele faz nas vossas vidas. Se você se acha nestas situações como cristão, é um crente que persegue, é um crente que muitas vezes vende seu irmão, anda de uma situação que Deus não agrada, mas eu quero dizer, Deus também pode fazer na tua vida, mas tem que fazer como Paulo disse, perseverai-vos em oração. Não é ter ciúme, não é ter inveja, mas é isso que o diabo está colocando na vida de muitas pessoas, as invejas, para derrubar. Fulano prega melhor do que eu, ele vai ser fulano de tal.
Cuidado, se essas pessoas pudessem meditarmos, não é a posição eclesiástica que vai nos satisfazer, não é temos um título de uma posição que vai nos alegrarmos nossa alma, não, mas é saber de um dia que somos instrumento de Deus, somos o último para o reino de Deus, somos alguém que está ali depositando em nossas mãos a palavra de Deus, alma que precisa ser liberta, pessoas que precisam de ser alcançado com a palavra de Deus. Quantos crentes tristes, motivados, de cabeça baixa, só ouve apenas psicologia, só ouve palavras de emocionalismo, mas não sente mais a presença do Espírito Santo. É só naquele momento, aquele barulho, parece uma bandilata vazia, só com barulho. Mas cadê a manifestação de Deus? Cadê o operar de Deus? Cadê o batismo de Deus? O batismo, revestimento de poder. Já não se fala hoje sobre revestimento, poder de Deus na vida do crente. O que se fala hoje, você está passando por problema, Deus vai mudar a tua história. Você está sendo perseguido, Deus vai ter um encontro. O que se fala isso? Não se fala mais que Deus batiza, que Deus Ele enche, que Deus Ele faz, que Deus Ele opera. Mas que o Senhor nos ajude nesses últimos dias. Voltarmos como está escrito ali no livro de Apocalipse. Voltarmos o primeiro amor, a primeira caridade, as primeiras ações, o primeiro objetivo de buscarmos a Deus, de vivenciarmos na dependência de Deus, não na dependência das coisas do mundo, mas as pessoas estão mais dependentes das coisas mudando do que das coisas de Deus. Hoje, o que se busca hoje? É um cartão de crédito, é um dinheiro emprestado de alguém, é ir num hospital porque tem um doutor que pode mudar a história de alguém, é ir para um hospital que tem todo o recurso. É a dependência que as pessoas estão vivenciando hoje, mas que possamos termos a dependência de Deus, saber que precisamos de Deus a todo momento, a toda hora, a todo custo, porque não sabemos que estaremos de pé amanhã. A gente estamos hoje falando do momento da reflexão da palavra de Deus, mas eu não sei o dia da manhã, eu não sei o que pode acontecer na minha vida lá fora, mas eu sei de uma coisa: estamos aqui, que possamos refletirmos isso, sermos dependentes de Deus, precisamos cada momento de sua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, que continuem orando por este momento de reflexão da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Não se desespere, não se queira sair do teu lugar, mas fique no teu lugar, fique lá na presença, na dispensação da graça de Deus, buscando a face de Deus, buscando, aleluia, refúgio da presença do seu Pai, do seu amigo. Conte a sua história a Ele, fale com Ele no seu quarto, onde você esteja neste momento. Vá buscar Ele, vai, aleluia, chorar aos seus pés, para que o Senhor verdadeiramente haja na sua vida. Mas que Deus continue abençoando a todos os irmãos, a todas as irmãs que estarão sendo impactados com esta palavra. Que Deus os abençoe.